Todos sejam muito bem-vindos. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, dando seguimento à série de sermões cristão e suas posses. Nós temos falado de vida material. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. É o texto que sempre temos lido. Então, nós vamos ler novamente. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Não, amém? Vai que você discorda. Desonre o Senhor e mesmo assim, né? Pode ser, vai. Que Deus abra sua visão e te faça perceber a palavra dele. Amém? Esse texto é um texto de um pai falando para um jovem. Imagina que você está educando para a vida, e Provérbios é isso. É pegar o faltoso de juízo, o jovem que ainda está se formando, que ainda precisa de base para viver muitas e muitas experiências. Você vê no capítulo 1 o pai falando de companhias, de como você se fazer companheiro de alguns pode te levar para o mau bocado da vida. Então, Provérbios é um livro que vai falar dessa da vida de um modo geral e aplicar sabedoria, aplicar conhecimento para as mais diversas áreas da vida. É possível você ver em Provérbios assim conselhos e mais conselhos. Tanto que como teve um dia que o Alex me perguntou assim, pastor, como é que você me orientaria a ler Provérbios? Eu falei assim, olha, tu pode ler um capítulo por dia, são 31 capítulos, então tu faz num mês de 31, né, um por dia. Eu falei, cara, mas eu não te recomendo isso não, porque cada frase, já percebeu que muda? Cara, chega uma hora que um provérbio pode chamar atenção, como essa porção aqui. Nós temos um capítulo 3 com mais versículos, mas nós lemos 2 versículos que falam sobre honra. Segmento desse capítulo é sobre sabedoria. Então, talvez você não consiga processar. Eu falei para ele, mas se você, né, a mente jovem é diferente. Eu falei assim, se você está conseguindo captar tudo de um capítulo, lê um capítulo por dia. Aí ele me explicou que estava lendo mais de uma coisa. Falei, olha, talvez ler 1, 2 versículos é melhor. Por conta dos conselhos que Provérbios tem. Se você quer ser uma pessoa mais sábia, aprenda a ler esse texto. Amém? Não é o nosso assunto, mas aí segue aí uma dica para você. O que nós temos visto? O texto de Provérbios é muito claro, gente. É muito direto, não tem muito rodeio. O pai está dando vários conselhos para o filho jovem, e ele vira e fala assim: honra o Senhor. E ele falou: eu quero que você honre ele com tudo que você possua e com tudo que você rende. É a partir disso você terá celeiros cheios, lagares transbordantes. O que a gente precisa tirar disso? Ele está falando de reverência, adoração, serviço. Em outras palavras, ele está dizendo que tudo que possuímos e que tudo que Deus permite passar por nós, de algum modo, deve reverenciar a Ele, deve adorar ao Senhor e deve servir a Deus. Não tem como. A ideia do texto aqui é te dizer: o que você plantou terá resultado. Não é o que muitas vezes fica para nós, uma coisa lá no inconsciente, quando se fala de que você honre a Deus ou que você leve uma oferta a Deus, parece que lá no inconsciente, igrejas que pregam assim ou não, parece que lá dentro você está falando, olha, se você trouxer a Deus uma porção, algo vai acontecer na sua vida. E às vezes tem gente preguiçosa, pessoas que não têm caráter algum, pessoas que não têm zelo por nada, que não têm outros princípios que acompanham essa prática. Aí que elas fazem? Elas acham que porque são ofertantes, dizimistas e tudo isso que elas se chamam, elas têm com isso um compromisso da parte de Deus em abençoá-las. E não é isso que Deus está falando. Deus está falando o seguinte: de algum modo, me reverencie, me adore, me sirva com aquilo que você possui, com tudo que você tem e com tudo que passa por você. E então eu abençoo aquilo que você faz.
aquilo que você planta e aquilo que você rende, pode deixar comigo que aí eu garanto de te abençoar. O seu trabalho não ficará sozinho. É como se Deus falasse: vou somar esforço com você. Eu não sei se você já aprovou dessa bênção. Agora, por que falarmos disso? Por quê? Por exemplo, nós temos a família do Jonas nos visitando, nós não tiramos oferta quinta-feira. Isso aqui não é uma palavra ofertória. Tem palavra ofertória na nossa igreja? Não. Então, qual é o propósito de falarmos disso agora? A igreja caiu as entradas? Não. Graças a Deus, Deus é bem consciente. Ele sabe que se ele me desse essa direção, que eu já estou sei lá quantos dias pregando sobre isso, nas quintas-feiras, é, e a igreja tivesse com uma defasagem na entrada, eu não iria fazer essas pregações. Eu não teria essa coragem. A não ser que fosse uma coisa muito clara mesmo. Claro, Deus é Deus, né? Só que eu ficaria com muito incômodo de vir aqui falar. E talvez eu falaria, mas muito contrariado. Só pela obediência mesmo, com muito receio. E talvez não com a liberdade que eu estou. E você verá que eu não tenho nenhum problema em falar sobre bens, finanças e outras coisas mais a partir da palavra de Deus. Por quê? A vida do cristão como um todo, preste atenção nisso aqui, ela precisa se reconectar a Deus. Qual é o desafio? É você entender que tudo que foi criado conectado, foi criado revelando a essência do Criador. A Bíblia não vai falar no Salmo 19 que quando a gente olha para o céu, anuncia a glória de Deus e o firmamento, a obra de suas mãos, está tudo revelando Deus e mostrando quem Deus é. Só que as coisas, o funcionamento da vida foi se desconectando. Você acha, e tem um estereótipo, tem uma coisa que grudou no seu cérebro que às vezes você não consegue desgrudar, que igreja, a gente só fala de vida espiritual. A igreja ela está restrita, o pastor tem que falar de coisas espirituais, sabe? De como vai para o céu. Tinha uma época que veio uma ideia dessa, uma pessoa estava falando que o pastor ele não deveria falar nada, não sobre terapia, mas sobre acreditar que Deus ele toca as nossas emoções. Não, o pastor não pode falar disso, porque isso não é assunto de pastor. Isso não é assunto de pastor. Não foi Freud que soprou no primeiro boneco e então ele foi feito alma vivente, sabe? Foi Freud que deu o primeiro sopro, por isso Freud, né, um psicanalista, então ele pode falar de alma, né? Eu não posso. Não foi o meu Deus, não foi o seu Deus que soprou o espírito de vida, então o homem foi feito alma vivente. Essa ideia vem da gente setorizar, separar, pensar que aqui você está num ambiente espiritual. Quando você está lá na sua casa cozinhando, ou no seu trabalho, ou fazendo qualquer outra coisa, você não está numa realidade espiritual. Não existe espiritualidade nas coisas que você faz. Você está lá dirigindo o seu carro, não tem espiritualidade. Você está lá conversando com uma pessoa, não tem espiritualidade. Você está lá para uma fila de emprego, não tem espiritualidade. Espiritualidade é no monte da oração, é na igreja orando, é com a Bíblia aberta. Essa ideia é uma ideia muito antibíblica. A nossa fé, ela não pergunta se Deus participa de certas áreas. É igual uma amiga. Ela virou uma vez na escola, a gente estava lá tal, e ela falou assim: Jefferson, algumas pessoas falam que Deus não se mete na vida emocional. Mas se ele não se mete na dos outros, ele vai se meter na minha vida. Ela falava assim, ele vai. Ela queria dizer que Deus iria orientá-la e iria ajudar ela. Ou seja, por que tem áreas? A gente tem que aprender os princípios corretos, aí é um outro assunto. Mas por que tem áreas que a gente fala, isso aqui, não, isso aqui é extremamente natural, é só aqui, ó, é a vida. Não tem nada de Deus, de demônio, anjo, não tem nada. Por que a gente consegue fazer essa ruptura? Como se isso fosse possível, gente. Como se não houvesse uma influência maligna. Eu lembro do dia que estava orientando os pais, lá na casa da Anice, tá a gente num culto. Aí eu falei assim, coloca a mão na cabeça do seu filho e fala espírito de rebeldia. Tinha uma criança, Andressa, tomando água no bebedouro, ela caiu para dentro do local de culto com o bebedouro e tudo. Foi isso? Ela estava possessa, ela caiu endemoniada nessa hora.
Para você ter noção, uma criança. A gente tende a uma ideia de que existe assuntos que a espiritualidade não entra. Nisso aqui Deus não chega perto. Se Deus não chega perto, isso é um elemento da queda. Aquilo ali é pecaminoso, aquilo ali é carnal, aquilo ali mata e leva distante de Deus. Porque se alguma coisa da qual eu me aproximo, Deus não se aproxima, é só pensar. Matemática simples, sim ou não? Se eu me aproximo de algo que Deus não pode... eu não vou pedir a Deus para abençoar meu jogo do bicho. Deus não está nessas coisas. Então você também não deveria. Entende? É rápido, é fácil, é simples. Se alguma coisa na tua vida tu fala assim, nesse momento aqui Deus não aparece, saiba que nesse lugar é um lugar de perigo para você, é um lugar que você não tem comunhão com Deus. O apóstolo Pedro, ele desmontou essa ideia de que existam coisas que são de matriz santa e outras não. Tudo deve ser santo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Assim como é santo aquele que vos chamou, ou o chamou, sejam santos vocês também em tudo. Financeiramente, nós precisamos ser santos. O que a gente está perguntando não é se Deus se mete, não é se Deus se aproxima, não é se Deus se relaciona com a gente na forma como a gente administra, lida com coisas. É como. Não tem nem essa discussão que na igreja nem existe. Deus quer fazer parte. Meu irmão, nós temos um curso de 10 semanas para a vida financeira. Uma lição é dada para falar de contribuição, seja em igreja, seja uma pessoa, oferta, de um modo geral. O restante, todo ele, é falar de investimento, poupar, é falar da eternidade, é falar de assuntos que não tem como você não passar. Falar de dívida, falar de honestidade. São valores que Deus quer que você leve e carregue para a tua vida. Então, saiba de uma coisa. Se você tinha dúvidas, se Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não isso, Deus não aquilo, essas desculpas tolas do outro lado, daqueles que dizem que igreja só fala de dinheiro, se você carrega outro extremo, saiba de uma coisa, você está tão errado quanto. O que a gente precisa entender é que Deus é adorado por tudo. Deus é reverenciado por tudo que você faz, pela sua vida sexual, pelos seus relacionamentos, pela sua forma de lidar com qualquer que seja as coisas, até com a forma como você lida com o teu cachorro. Não existe nenhuma coisa neutra. Não existe nada que fique de fora da sua comunhão com Deus. Estamos juntos? Então, a forma como eu lido com tudo revela o quanto eu adoro ou não adoro, o quanto sou santo ou não sou santo. Eu preciso ser santo em tudo o que eu faço. O meu primeiro ponto, então, é falar da garantia da colheita. Eu quero trabalhar esse ponto com você na vida material. Garantia da colheita. Gente, não tem nada mais frustrante. Vai por mim. Se você nunca viveu, eu acho muito difícil. Não tem nada muito mais frustrante do que você se cansar, fadigar, fazer. Sabe, colocar todo o seu empenho em algo e aquilo resultar pouco. Se você nunca foi, eu vou para um lado que gosto de falar. Imagina, Wagner, que você comeu direitinho na sua cabeça. Wagner já chega sendo exemplo. Esses dias, Diogo, Cátia, o pastor nunca mais falou, que eu nem fui o exemplo dele hoje. Acho que ele está sentindo vazio, entendeu, na alma dele. É mole, cara, eu não entendi nada. Falei, ele gosta ou não gosta? Eu fiquei confuso, estou confuso, confesso. Eu fiquei tão surpreso, falei assim, não. Aí, de repente, eu pensei, desde quando? Tem muito tempo que eu não cito. Domingo eu vou citá-los, irmão, fiquei tranquilo. Mas hoje é o Wagner. O Wagner pensou que comeu, sabe, impecavelmente. Aí ele vai, faz lá os seus exercícios. Cara, tem um efeito rebote muito sinistro quando você faz exercício. Se o exercício ele for muito pesado ou muito aeróbico, você fica com mais fome. Então a qualidade também conta nessas horas, não é só comer. Para quem tem um problema de armazenagem, eu poupo fácil. Então, o que acontece?
Você come mais, Wagner. Aí o Wagner sobe lá na balança, mas pô, ele teve uma semana de ralo, cara. Semana que ele pensou que se comprometeu. Quando ele olha para a balança, ele engordou. Falei, meu Deus do céu. A gente pensa em encher, estou inchado. Estou enchei. Não é assim? Não tem nada mais frustrante do que você passar um mês trabalhando, chegar no final do mês e nada. Não tem nada mais frustrante do que você se dedicar a fazer uma faculdade e aquilo não resultar em nada. Eu quero falar dessa bênção, que a gente ainda não entendeu essa dinâmica entre nós e o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus abençoador da colheita. Ele gosta de garantir que você colha 100% daquilo que você planta. Ele não se satisfaz em ver o seu povo trabalhar arduamente e colher pouco. É um castigo isso. Deus usou esse tipo de linguagem com o povo de Israel o tempo todo. Eu quero mostrar para vocês, através do temido texto de Malaquias, lá no capítulo 1, o que acontece? Capítulo 1, verso 6, ele poderia ser chamado de a base de Malaquias. Malaquias, você só conhece o 3:10, que está lá tá no ônibus, está no carro. Tem gente que fala, né? Deus me deu esse carro. Segredo? Malaquias 3:10. Teve uma vez que um amigo virou e falou assim, eu estava num carro que estava atrás de um carro assim. Foi Deus que me deu. Aí ele virou e falou assim, pô, tá tão fácil, vou lá pedir um também. Eu pensei, o ruim é que eu era cristão e eu estava a pé, né? Então eu falei, cara, não dá nem para... Eu entendi o cara, falei, caraca, tá tão fácil assim. Tudo bem, celebre o Senhor, entenda que tudo parta dele. Mas cuidado com aquilo que você exibe, porque no fato do outro não ter um carro não significa que Deus não dá, que Deus não mantém, não sustém. Enfim, olha aí. Isso aqui é a base. Aprenda de uma vez por todas a mudar, porque vai por mim todo texto que em igreja é muito aberto, muito lido, provavelmente é muito mal compreendido. Quem aqui conhece, pode dizer que conhece, com todo respeito, tá? Só para vocês entenderem. Malaquias 1 e 2. Quem é que acha que conhece Malaquias 1 e 2? Levanta a mão. O assunto, o que está dizendo lá? Poucos. Você tem noção. Quem aqui conhece Malaquias 3:10? Vai, gente, levanta a mão, pelo amor de Deus. Não? Trazer. Bota lá o 3:10, só para eles entenderem. Você estava, não conheço nem o 3:10. Conhece? Trazei todos os dias da casa do tesouro. Temido texto. Volta lá, por favor, Diogo. Hein? Todo mundo conhece esse texto, não conhece? Agora, quem conhece Malaquias 3:10? Todo mundo. Qual é o meu problema? Meu problema é que falaram de Malaquias pela proposta errada. Você vai entender que Malaquias, a questão de Deus não é nem só traga. Não é isso. Nós estamos diante de um quadro muito estranho ao povo de Israel. Você está falando, eu estou falando, nós estamos lendo um período que é desonroso, é ruim o culto. Tá sinistro isso aí. O filho honra o pai, o servo respeita seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Deus está se sentindo desonrado e desrespeitado. Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? É esse jogo, né? Malaquias está todo nesse jogo. Perguntas e respostas. Se oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem, então tinha oferta sendo feita. Em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas suas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos.
guarda aí um pouquinho, segura. O que a gente precisa entender? É interessante que Deus ataca os sacerdotes no capítulo 2, falando que Levi passaria por um refino, estava sujo. O que acontece com Levi? O que está acontecendo com o sacerdote? Ele falou: eu vou pegar as fezes dos animais que vocês entregam no altar, excrementos, para ficar bonito. Os excrementos dos animais que vocês trazem a mim, vou esfregar no rosto de vocês. Super ético, Deus, não é? Está falando, os animaizinhos que vocês trazem para queimar, eu vou pegar o cocô deles e vou passar na tua cara. Vocês estão entendendo que a Bíblia não é para menores, viu? O assunto aqui é o seguinte: o pessoal tem que comer, tem que ter mantimento na minha casa. Você conhece o Malaquias 3:10. Tem que ter mantimento lá. Os sacerdotes sobrevivem unicamente daquilo. Aí o que acontecia? Vem um animal ceguinho, gente. Você sabe o que se fazia com o animal cego? Botava todo no altar e tacava fogo. Ô, Gó, vai virar poeira. Cego, sem um olho, sem uma das orelhas, sem uma das patas. Só não podia ser a pata, talvez a pedaço que o sacerdote comia. Mas tá lá coxo. O animal quebrou a patinha e fala, para Deus. Tá por quê? Pensa você que você tem um rebanho e você tem que ter um animal que trabalhe para você. Você vai querer um cego e um coxo? Então ele está falando, peraí, para mim você dá o que tem. Para você, você escolhe. Você não ia querer, pega isso e dá para o teu governador, vê se ele aceita essa tua oferta. Você está acompanhando? Deus está falando, eu me sinto desrespeitado. Vamos seguir lendo. 10. Quem dera que houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. Deus está tão radical que ele falou assim, nem precisa vir mais. Eu queria que tivesse um maluco que falasse assim, acabou a adoração. Olha só. E cá para nós aqui, ele fechou as portas, né, daquele templo lá, que lá não agradava mesmo, né? Para que não acendessem em vão, à toa, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer, olha agora, não é em oferta, é em vocês. Diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Lembra do que tanto ensinamos aqui? Deus olhou para Abel e sua oferta. Deus olhou para Caim e sua oferta. O ofertante é considerado na hora de Deus aceitar uma oferta. Deus não aceita qualquer coisa que fazemos. Quando eu digo oferta, não pensa só em dinheiro, não, gente. Pensa em tudo. Inclusive, oferta, entrega. Tudo, tudo, tudo. Lembra? Tudo que Deus nos faz possuir e ser. É isso que nós estamos falando. Isso tudo deve honrar o Senhor. Então, quando nós nos aproximamos diante de Deus com essa mentalidade, a gente precisa considerar isso aí. Deus não está topando qualquer coisa. Ah, Deus sabe. É para Deus, irmão. Eu faço assim porque é para Deus. Deus não aceita qualquer coisa. É Ele que fala. Nosso Deus é exigente na hora de nós nos entregarmos a Ele. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Deus está falando que existiam ofertas nas nações. Escute isso aí. Num lugar onde não tinha lei de Deus. Ele está falando, tem gente entregando coisa mais pura do que vocês. Aí ele diz, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura, que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda que canseira e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferece um animal roubado, coxo ou doente. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Vou continuar lendo. Mais um. Seja maldito o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Para a glória de Jesus, teve uma igreja que fechou, aqui em Figueira. Essa igreja, o meu amigo, ele fazia parte da equipe do cara, e esse cara estava ministrando para pastores. Aí ele virou, num dado momento, ele ficou lá
espiritualizado, energizado, que aí é só assim que as pessoas acham que está no espírito. Agora, por exemplo, você acha que eu estou na carne, que eu estou falando assim, eu estou sendo eu, né? Deus é tão fraquinho que ele sai de mim quando eu volto para mim. Só quando eu estou fazendo cara de aleluiado, orando em línguas, aí eu estou no poder de Deus. Aqui não, aqui agora é só os refs. Você acha mesmo que é assim? Aí o cara ficou tão aleluiado que falou assim: meu irmão, se Deus pega um bandido e traz uma mala de dinheiro e leva para a tua igreja, os pastores, coitados, se eu sou um, eu já ia fazer cara de. Ele, o que, que você faz? Gente, a nossa geração ela é muito fraca. Nós somos fracos. No geral, nós somos fracos. Tem muita gente boa. Aí, ele deu aquele ar de mistério, mas ele está com a palavra, né? Ele falou: você não entendeu, meu irmão? Dá aquele famoso tapa, que aqui tu não pode dar nem que tu quisesse. Dá na coxa aqui, ó. Deu o tapa no púlpito e falou assim: se Deus quer usar o diabo para me abençoar, eu recebo. Quem mais recebe? Pronto. Aí voa, pastor, negando Jesus. Todo mundo. Aí a gente taca a cadeira pro alto. Já tinha gente pensando: Senhor, aquele agiota que eu conheço, move os corações. Sabe? A qualidade do que entra conta. Claro que a gente não tem como impedir, né? Já pensou eu ficar aqui falando assim: você está vindo aí, peraí. Da onde vem esse dinheiro? Não dá. Mas peraí, o cara me criminoso chega aqui e fala: pastor, essa mala de dinheiro para você. Não tem como. Para a glória de Jesus, que daqui a pouco a gente não sabe nem quem entra aqui mais. Né? De qualidade. Também. Os ruins têm que vir também na presença. É aqui que muda, amém? Mas o cara está denunciando ali a fonte e você está dizendo que você não está nem aí se Deus quer usar o diabo para abençoar. Isso já foi longe demais, gente. Isso era um assunto de uma mulher. Eu ouvi essa história assim, você já deve ter ouvido também, Wagner. Ó, a mulher estava orando, crente, pedindo a Jesus comida. Uma macumbeira passou, ouviu. Segundo a história era assim. E quando eu ouvi era assim. Aí o que aconteceu? A macumbeira falou: quer saber, vou dar uma lição a essa crente. Comprou pão, comprou um monte de coisa, levou na casa da mulher, falou: foi o diabo que mandou te entregar. Aí ela falou: glória a Deus que ele usa até o diabo para me abençoar. Foi assim, gente. Não foi uma mala de dinheiro de um agiota bandido. Sabe o que está acontecendo? A gente não está percebendo que o que Deus está fazendo aqui? Ele está olhando para o povo e está falando assim: vocês estão infringindo algo muito, muito sério. Vocês estão tratando a minha casa, o lugar onde eu me manifesto, aquilo que eu santifiquei como comum. Vocês estão profanando o meu altar. Vocês estão pegando o que há de pior na mão de vocês. Deus não está preocupado, gente, se a nota está escrita. Não é por aí. A ideia ali, transferindo para a mentalidade do hoje, Deus está preocupado com o coração do ofertante, com aquilo que está no coração de quem está fazendo a entrega. Deus está preocupado se a pessoa não está se perdendo em quem é o próprio Deus. Ele está falando: o que eu estou percebendo? E quando Deus faz leitura e Deus faz denúncia, a gente tem que abrir os olhos, porque não é um homem se sentindo menosprezado. Eu como pastor estou me sentindo aqui desonrado. Não, a gente está falando que o próprio Deus está falando: estão me faltando com honra e respeito, eu estou me sentindo desprezado. Por favor, é melhor que vocês parem do que vocês sigam fazendo, que eu não estou com prazer nisso. Está me causando prejuízo ficar vendo vocês fazendo isso com as coisas que são minhas. Deus está falando: a qualidade conta. Vocês estão menosprezando a minha pessoa, vocês estão me desonrando. Eu não quero dar spoiler, que a gente vai falar mais à frente, e pretendo tentar chegar lá, mas a gente precisa entender, e nós estamos aqui falando do Deus garante a colheita. Olha o que diz agora o Malaquias, mas não é o 3:10, é o 3:8, que é o contexto. Mais uma vez, jogo de perguntas e respostas. Será que alguém pode roubar a Deus? Qual é a questão aqui? Já teve tanta polêmica com isso, né? Os pastores massacrando, falando assim: Wagner, um ladrão vai para o reino dos céus? Ao Wagner, não. Ele fala: pois quando você não dá o dízimo, Deus se sente roubado. Ao Wagner: caraca, eu sou ladrão, vou dar o dízimo para eu não ir para o inferno.
né? Mas, gente, é tão mais profundo. Você já entendeu que o Senhor está sendo desrespeitado. Então, não é que não tinha coisa sendo praticada, tinha a revelia, da forma como o ofertante queria. Aí, o que ele diz? Vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que temos te roubado? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha agora, ponham minha prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui? Um povo agrícola, um povo que sobrevive do que planta. Eles plantam, colhem, eles têm que, uma das principais atividades, né, aí, e também a criação de animais. Então, o que Deus fazia com o povo? Tentava colocar na mente do povo o seguinte: quando eu peço para vocês, eu faço manutenção da minha obra, daquilo que eu estou fazendo, através daquilo que vocês fazem. O que vocês fazem, eu participo disso. Eu garanto a colheita de vocês e então, a partir disso, santifico o que você faz. Você começa a entender que eu faço parte dessa dinâmica toda. Não quero dar espólio, mas Deus pensava que tudo é... Deus pensava não, Deus pensa que tudo é dele. Deus tem isso tudo aqui, a mentalidade de Deus é que tudo pertence ao Senhor. Então você não pode usufruir sem glorificá-lo. Isso é a queda. Nós nos desligamos e passamos a fazer da terra um ambiente nosso, mas o ambiente da terra é um espelho do céu. Você não está entendendo que o fato de você não querer comungar com Deus em algo é um elemento da queda, é algo que está em você, é o que Adão fez, está tentando desvirtuar você daquilo. Tipo, nós queremos o tempo todo causar uma ruptura entre nós e Deus. Nós queremos. O tempo todo a gente tenta trabalhar de que isso aqui Deus não está e Deus não vai participar. Deus não tem parte nisso aqui em mim. Então, o que acontece com as pessoas? Elas se sentem ofendidas. É o meu dinheiro. A igreja está pedindo o meu dinheiro. Se é teu, fica contigo. Se é teu, fica contigo. Ninguém está te pedindo teu dinheiro, não. Não, os meus bens, pastor, quer saber de uma coisa? Meu carro não põe ninguém, eu não sirvo ninguém, meu carro é meu carro. Tá bom, querido. Tem problema. Eu só fico me perguntando como que você comunga com Deus, dizendo que Ele é Senhor. Como é que funciona isso na tua cabeça? Como é que alguém é teu dono? Porque é isso que você declara, não sei se você entendeu. Me chamam Senhor, Senhor e não fazem a minha vontade, ele diz que vai ser condenado. Senhor, Senhor e fazer a vontade. É isso que tem que ser feito. Ele não falou Salvador, Salvador. Por que você invoca Jesus para uma coisa que você não quer com ele? Tá tudo bem. Se você não pertence a ele, é só não pertencer. Pastor, então você está falando que a vida financeira, as ofertas, isso é pertencer a Jesus? Meu irmão, a gente tem que cansar dessa ladainha. Eu quero te perguntar como que você santifica a tua vida financeira. Como é que funciona isso na dinâmica? O que é santidade nas finanças? É não matar, não roubar. Tá ficando bom. Vamos lá, mais o quê? Não pegar dinheiro a juros com agiota. Tá ficando bom. Mais o quê? Quais são os meios de santidade? Como é que isso adora? Como é que as suas finanças, como é que seu trabalho, como é que tudo que você tem adora o Senhor e serve aos ideais dele? Você tem um carro que você não pode botar gente dentro. Então vende. Vende, compra uma Uno, a super máquina. Eu acho que a Uno é um transforme, gente. Se os ETs existem, eu acho que eles entraram na Uno. Esse negócio do transforme. Cara, aquele bicho não é normal não, gente. Eu fico vendo a pastora, por o fato dela curtir esses vídeos, acaba surgindo muito vídeo de Uno. Cadu, aquele carro não é normal, não. E outra coisa, gente. Teve uma vez, eu lembro do Carlinho. Carlinho chegou para mim e falou assim, ô pastor, compra esses carros. Ficou condenando os carros que eu estava meio que namorando. E não, querendo me orientar primeiro o carro. Ele, compra uma Uno. Eu falei, Carlinho, homem, você está pensando que eu tenho dinheiro? Aí ele, por quê? Eu falei, tu tem noção de quanto que está uma Uno? Gente, vocês já foram ver quanto está uma Uno? Unozinha. Não deveria nem usar esse zinho aí de pejorativo. Gente, a bicha é cara.
mas também é uma super máquina. Tu vai comprar uma Uno, Paulinho, não quebra nunca, Paulinho. É bem capaz dela quebrar as ferramentas do mecânico tentando achar que tem problema nela. Aquilo ali deve botar água e andar. Por que eu falei da Uno? Ah, compra Uno. Se você tem uma casa que ninguém pode entrar dentro, se você tem uma vida financeira que ninguém pode participar dela, se não há nada, nenhum serviço a ninguém com aquilo que você tem, você possui, quem é você? O isolado da face da terra, alguém que produziu da onde? Você criou tudo isso que você tem? Porque é isso que a gente faz, a gente fala que é meu, mas como é teu? Não tem nada aqui que nós possuímos. Um exemplo é que o sopro da vida, a Bíblia diz que se o Senhor pedir, tome. Acabou. Se ele falasse, Jefferson, acabou, daqui, se respirar. Eu caio duro, olha que traumático. Aqui não, né? Morrer dormindo, assim, o sonho de todo mundo. Fala sério, gente. Não, para quem fica é traumático, mas para quem vai, ou sentar e morrer, pronto. Morrer de pé. Eu já vi uns pastores, às vezes, quando o YouTube faz essas maldades. Os pastores pregando. Lembra do menino novinho? Fez assim, foi. Ai, meu Deus do céu. Viu? Eu falo que levantar a mão, o Senhor gosta tanto que. Você está entendendo? Eu não quero me antecipar, e isso aqui é uma série, então não tem muita preocupação com agilidade. Tem com fundamentar, tem que chegar. O Senhor, a bênção dele está em garantir que você colha. Ele quer que você plante e você veja resultado do que você planta. Gente, eu lembro do dia em que o padeiro que trabalhava comigo no Presunic, ele me chamou, falou, Jefferson, vai lá, vem aqui na confeitaria. Aí eu fui, cheguei na parte mais gelada, ele estava lá com contra-cheque de todo mundo. Ele estava recolhendo as assinaturas do contra-cheque. Tinha que assinar que você recebeu o seu contra-cheque. Aí ele chegou lá, falou, aí, Jefferson, olhou assim meu contra-cheque e me deu assim, falei, valeu. Aí assinei ele, ganhou mais do que eu, hein? Aí eu fiz assim, ele era meu padeiro, como é que eu ganhei mais do que ele? Aí eu falei assim, não, cara, não tem como eu ganhar mais que tu, não, tá doido? Ó, tempo de casa. Sabe o que ele fez? Eu não sabia como. Isso, até hoje eu não entendo como é que ele fez isso. Sei que ele conseguiu fazer compra no mercado e descontar. Gente, o mercado grande não é birosca, né? Eu não sei como é que ele fez, eu sei que descontou direto do dinheiro dele. Ficou tudo em bebida. Ele bebeu o salário dele a ponto dele ganhar menos do que eu. Só que ele tinha uma família para manter. Gente, eu olhei aquilo. Sério, eu não fiquei feliz, não, gente. Eu fiquei muito preocupado. Falei, cara, mas o que está acontecendo? Aí comecei a conversar com ele. Falei, não, cara. Ele, pô, cara, fala não que eu estou muito mal. Não queria conversar sobre isso, não. Falei, não, tá bom. Ele ficou assim, eu falei, caramba, menos do que eu, o auxiliar dele. Então, quem nunca viu uma pessoa que não tem, e mesmo quem não é assim gritante, deixou tudo na cerveja, quem nunca viu a pessoa olhar e falar assim, cara, por mais que eu aumentou meu salário, o mínimo aumentou, não sei o que aumentou, mudei de função, cara, a coisa é tão desgraçada lá em casa que, pastor, parece que eu estou ganhando menos. Quem nunca viu isso, gente? Aí, quando a pessoa fala assim, o meu sonho, pastor, é o Eclesiastes. A gente já viu muita coisa nessa série, então não cabe ficar aqui repetindo. Mas não é nem ter. A bênção de Deus é ter e usufruir do que tem. Então Deus, ele não vai deixar com que você tenha os mesmos resultados sem a santificação do que é dele. Ele nunca vai permitir que você tenha o mesmo resultado com ele e sem ele. Com Deus e sem Deus é a mesma coisa. Imagina se ele faz assim. Olha só, vamos ser sinceros aqui agora. Jogada de sinceridade, para Deus santificar teu coração. Se ele fala assim, eu não te mando para o inferno. Não precisa me servir. Está liberado do inferno. Você continuaria dando conta de tudo que você dá? Você se encontrou agora. Pastor, eu só tenho medo do inferno. Então, você não serve Deus. Provavelmente seu coração ainda está errado com Deus. Mas vai andando com ele até que ele mude isso. Se você ler a Bíblia, eu te garanto que você vai mudar essa perspectiva. Nós não devemos andar com Deus por medo de inferno. Tem aquela famosa frase do CD do Fernandinho, né? Ele fala isso.
de servir a Deus só para ter o céu, ele fala, me prive de lá. Se eu te temer, se eu adorar a ti só com medo do inferno, me mande para lá. Porque não existe, não é isso que... Nós não estamos aqui numa jogada de céu e inferno, nós estamos numa jogada de comunhão, não comunhão com Deus. Entendeu a diferença? Quando a gente busca uma comunhão com Deus, faz sentido perguntar o que agrada a Deus. Ou você anda com alguém, talvez você já desconectou muito, muito fácil da sua esposa nesse sentido, ou do seu marido, mas você tem que andar com pessoas descobrindo a pessoa o tempo todo. A pessoa tem fases, ela tem um novo momento dela. Então se você não descobre o seu cônjuge o tempo todo, entendendo, vendo o que mudou. Ah, mas você não era assim no início do casamento. Mudou, as pessoas mudam. E eu espero que para melhor. Mas as pessoas amadurecem, tem coisa que a pessoa não gosta que gostava. Nunca vou fazer isso. Gente, nunca diga nunca, pelo amor de Deus. Essa história, eu digo nesse sentido de... eu falava com a pastora que no momento íntimo lá de privada, cada um ia ficar no seu momento privado. Na privada. Hoje eu falo, amor, pega uma cadeira e senta aí que eu preciso conversar uns assuntos sérios contigo. Imersão. Senta aí, amor, vamos... Reunião, é mole? Aí eu ficava, não, cada um é momento de... Não, isso não existe comigo, não. Ah, isso aqui, um monte de palhaçada que tu tem, lá no casamento tu deixa. Vai por mim. E se não deixou? Não, gente, não. Igual um amigo meu. Ele fala assim, não, nós não soltamos... Literalmente, nós não soltamos gases um na frente do outro. Ele falou assim, educado mesmo. Porque isso acaba com o amor. Eu fiquei perguntando que vida desgraçada é essa? Cara, tu acaba de comer, meu irmão. Tu deita na sala. Deu vontade. Tu, peraí, pausa aí. A família inteira vendo. Aí vai lá no banheiro, né? Para não carregar nada, porque senão acaba o amor. Gente, que amor frágil é esse? Kátia, fala aí. O Selma ia estar perdido, coitado. Ô, gente. Não, cada um seus cada um. Entendeu? Nesse sentido. A gente tem que saber o que é. Ou seja, se o pum acaba com amor, não solte, né? O meu amigo entendeu lá, a química do casal, nada de odores ruins. Ninguém fede nesse casamento, é uma coisa legal. O tempo todo perfumado, ambiente do céu, o tempo todo, acorda com o dente escovado, vamos embora. Hein? A gente precisa saber no relacionamento, saber como que eu agrado aquele que eu me aproximo. Então, se você está procurando uma relação com Deus, como que você se aproxima dele sem querer saber o que agrada? Gente, não faz sentido. E olha, eu poderia já fechar aqui, por exemplo, olhando com você, 1 Tessalonicenses 4, e por aí vai. A gente procura como agradá-lo. E isso é cristianismo. O cristianismo, a nossa fé, é perguntar como eu me conecto a Deus naquilo que eu estou fazendo. Como tudo, como pai, como esposo, como pastor, como gente. É perguntar o que Deus... É aquela frase, né, do Max Lucado. O que Jesus faria, o livro dele. O que Jesus faria? É se perguntar como que seria Jesus naquele caso, entendeu? É o tempo todo estar procurando como Deus está comigo, como Deus pode ficar do meu lado. Você tem noção que Deus falou para o povo de Israel no deserto? Você não tem curiosidade? Se tem, vou sanar agora. O povo não tinha banheiro químico. Como é que eles faziam para fazer as necessidades? Igual gatinho. Orientação de Deus, sabia? Deus virou e falou assim, quando vocês forem fazer, né, abra um buraco, passa, e ó, pode parecer engraçado, mas sabe o que Deus falou para eles? Eu, Senhor, ando no meio do acampamento. Deus falou assim, nada de nojeira na rua, porque papai está passando. Se Deus se preocupou em gerar um ambiente, gente, pelo amor de Deus, você acha mesmo que o Senhor pisa no cocô? Você abriu a mente agora? Você acha mesmo que Deus está preocupado? O cocô vai afastar Deus. Por que ele fez isso, Rafael? Porque ele queria gerar uma consciência no povo. Aonde eu estou numa nojeira. Vocês fazem o que vocês precisam fazer. Mas, ó, igual gatinho. Deus, ele precisava gerar no povo uma mentalidade. Então, vamos lá, só nós que queremos andar com ele não queremos saber o que o afasta e o que o aproxima. Como é que é isso? Ele quer garantir a sua colheita. Mas se você fala para ele que tudo que você colhe é teu, ele está falando, se você colhe é teu, eu não posso usar isso de forma alguma. Eu não posso ter nada disso, eu não posso ter porção. Então faz o seguinte, fica com você.
Aí você começa a entender que a vida, ela tem alguma coisa, um elemento a mais. Do sol do teu rosto comerás, funciona para todo mundo. Mas você entendeu que você em você é limitado? Você já viu um indivíduo, gente, pessoas que começaram a clamar a Deus e uma ideia mudou tudo na vida dele? Pessoas que começaram a clamar a Deus, uma coisa comum virou uma coisa extraordinária. Você já viu indivíduos que começaram a orar a Deus e não sabe nem como? Eu vou te falar, tem hora que eu olho para trás, eu não sei como. Falo assim, meu Deus do céu, quando tu vai olhar, eu falo, gente, como é que eu dei conta? Tem coisa que você não consegue medir. É sério. Tem uma hora que se tivesse como você escrever um livro para explicar, você fala assim, não sei como não. Tem uma hora que o elemento é sobrenatural. Agora volte a Malaquias 3:10. O interessante é que ele está pedindo uma medida de 10. Só que ele está prometendo bênção sem medida. Você entende que ele está falando assim? Eu peço porção sua. Eu me derramo de forma sem medida. Tem como você medir o que eu farei daqui? Abriu a mente? Aí você vai falar assim, pastor, já caí muito nessa. Fui dizimista e, só alimentei a igreja. Provavelmente você não entendeu que ele não estava olhando pela 10ª parte que você entregava. Ele estava olhando o coração que entregava a 10ª parte. É isso. Não se trata. Meu Deus do céu, você vai ter caráter, você vai ter competência para orar a Deus pedindo que Deus te abençoe, que te livre de dívida. Se você é uma pessoa mesquinha, apegada, você acha mesmo que Deus vai colocar mais ainda na sua mão, conhecendo o teu coração melhor do que eu, ou de qualquer outra pessoa? Você acha mesmo que aquilo que você pode gerenciar mais? Deus pode olhar para você e falar assim, cara, eu sei um meio de abençoar o Wagner, dando para o Jefferson. Gente, bota uma coisa no coração. Eu testei e aprovei isso na minha vida. Tudo que você puder fazer por uma pessoa para fazê-la ter, ser, ir, aonde ela talvez não iria, e você pode sanar aquela questão, faça. Claro, olhe o coração da pessoa. Não estou falando para se deixar usar. Eu estou dizendo o seguinte. Eu comecei a ver certas coisas assim, e fazer certas coisas lá na obra. Cara, de lá para cá, tudo que eu pude fazer na igreja, tudo que eu pude fazer para alguém, eu fiz. Você sabe por quê? Porque o que eu estou me tornando não pode abençoar só eu mesmo. Então, se os teus talentos eles vão sendo santificados, Deus vê em você que você pode ter mais. O problema de Deus não é que tenhamos mais ou menos. Isso aí para Deus, ai, não, Deus me botou com menos para eu. Não, se Deus colocou com menos para você gerenciar menos, é porque o teu coração é apegado e comprometido. A gente não tem, gente, tem coisa que mexe com pessoas que não deveria ter nem lugar, nem cosquinha deveria fazer no teu coração, mas faz. Tem coisa que você se apega, é que é tão pouco. Meu Deus, eu sou um excelente, sei lá, bota aí. Eu sou um engenheiro de som. Eu te falo, será que se alguém chegasse e falasse assim, cara, uma igreja séria, eu vou procurar uma igreja séria, e de vez em quando eu vou abençoar uma igreja séria. De vez em quando eu vou colocar um projeto caro numa igreja séria. Gente que tem dinheiro, Cadu. Procurar lugares sérios, averiguar, ver se pode ser investido e investir. Muitas igrejas seriam supridas. Vai falar que não tem gente que não tem condição de fazer isso? É igual a velha historinha do cara falando assim, o ateu virou pro cara, falou assim, Deus não existe. Aí falou, Deus não existe, mas qual é o seu argumento? Ele falou lá, cara todo barbudo, cabeludo, sujo lá na praça, aquele mendigo lá. Ele falou assim, tu também não existe. Ele falou, eu? Como assim? Eu falei, cara, tu é cabeleireiro, por que tu não corta o cabelo dele? A gente fica acreditando tudo ao sobrenatural, no sentido de que Deus vai vir do nada e fazer. Agora, Deus está pedindo o seguinte, alimento na minha casa. Cara, olha que sinistro. Nós somos uma geração que ou tiramos santidade de tudo ou colocamos santidade em tudo. Nunca equilibramos. Nunca pensamos o seguinte, espera aí, Deus me permitiu ter, eu estou aqui, eu tenho isso, isso e isso à minha disposição para servir pessoas.
O que que eu faço com aquilo que tenho? É o tio da rainha Esther falando para ela, talvez foi para esse tempo que você esteve aí. Se ela não está na posição de rainha, ela não consegue estar lá dentro e não se sacrifica pelo povo dela, claro que Deus não ia fazer isso. É para isso, você precisa se descobrir do porquê que você é quem você é. E cá para nós, isso dá até um negócio em nós de eu vou me desenvolver. Cara, eu vou precisar ser tudo, eu vou precisar ser tudo que Deus quer que eu seja. E tudo que Deus quiser que eu seja, eu vou ser o melhor para eu poder abençoar pessoas. Você entende isso? A gente sai tendo talento, cara, tendo coisas que abençoaria, que engrandeceria o outro. Eu estava mostrando para a Andressa, falei assim, Andressa, eu aprendi duas coisas. O homem, ele pode ter dinheiro que compra as coisas, ou ele pode ter uma habilidade. Eu mostrei para ela, quando a gente estava juntos, falei assim, Andressa, olha essa pia aqui de porcelanato, tamanho da minha. Falei, cara, R$ 1.500. Falei para ela assim, tu tem noção que com um piso velho, um porcelanato velho, jogado, eu faço uma pia dessa? Tem noção? Como que você não coloca isso para a vida de outra pessoa? Aí vem, gente, pelo amor de Deus, na atual situação da minha vida, não vem me pedir pia de porcelanato, não, que eu não estou podendo fazer nem para mim. Não, é só acabar a obra. Depois a gente conversa. Né? Todo mundo já pensa assim, né? Então, peraí, pastor. Qualquer piso, aí domingo vem todo mundo com piso. O que é isso? É uma campanha? Vamos santificar os pisos onde pisar a planta do vosso pé. Que é isso, gente? Todo mundo com piso assim no domingo. Não, calma, segura aí, por favor. Pastor, meu sonho. Então, fica sonhando, ora por mim. Quem sabe você participa da minha vida que está totalmente atolada. Não, eu fico vendo isso, cara. Eu fico lá fazendo as coisas na obra e pensando assim: caraca, cara, se eu pudesse fazer isso com mais pessoas. É isso. Deus olha e fala assim: então quer dizer que isso eu sou participante. Isso toca a vida de outros. Isso não para em você. Não, não para em mim, não, Senhor. Gente, tudo que você quiser fazer para engrandecer pessoas, tudo, isso vai levar você a ter um nível de santidade. Você vai ver o Senhor abençoando. Porque nessa terra a gente troca. Qual é a questão? Eu te dou serviço, você me dá dinheiro. Está errado? Não está errado. Vamos de uma vez por todas conceituar isso antes da gente seguir aqui? Abra sua Bíblia. Provérbios 11, 24. Olha isso aqui. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Interessante. Dá, parece que é ter menos, mas aqui o texto trabalha outra realidade. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Segura um pouquinho, Diogo. É que ele está falando do dá. Olha o que vai acontecer. Ele está falando de pegar, tirar de você e dar na mão do outro. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça daquele que o... Fala, gente. Aqui ele está falando do trabalho que é ofertado. Mas é trabalho. Não está falando só que a Andressa deve sair fazendo o cabelo de todos vocês agora de graça. Vai ter fila lá, ó. Nunca vi uma fila no sol tão boa. Vocês estão aí no sol torrando. Levanta até assim, né, para não ficar branca. E fica. O que é isso? Estamos esperando a Andressa. 2 da manhã vai estar a Andressa lá, ó. Já puxando a mão assim, porque já não tem braço, né, Andressa? Ela puxando a mão com a cabeça. Ele está falando que se o cara fabrica trigo, agora vamos pensar numa coisa aqui. Vocês perceberam que os donos das bananas estão murrinha, né? Ou foi só eu? Você não entendeu o murrinha? Hã? Não, eles estão murrinha mesmo, estão murriando. Alguma coisa está acontecendo aí. Venderam para fora do país nossas bananas. Alguma coisa aconteceu. Que a banana sai de 6 para 10, quase. 9, 8. Batata. Batatinha, quando nasce, espalha ramos pelo chão. O agricultor, quando colhe, pede logo um rim ou um coração. Porque vocês entenderam, tá? O negócio.
Gente, a gente comia batata frita, ensopada, né? Assada, purê. Tem noção de quanta coisa as pessoas. É legume de gente humilde, sim ou não? Quem está comendo, agora a gente está ficando com inveja. A inveja agora é, rapaz, eu como uma bananinha amassada, entendeu? A inveja agora é essa. Maracujá, vou nem comentar. Gente, o que aconteceu com o agro do país que estava voando? Alimentando o mundo e dando conta de, no meio de uma pandemia. Começa a pensar, gente, por favor. Vamos, bota o trigo aqui. O trigo sem glúten. Esse é o trigo sem glúten. O que retém o trigo? Imagina uma coisa aqui agora, Rafael. Cara do. Talvez agora eu vou entender um pouquinho de inflação, não sei. Imagina que o cara do trigo, ele fala assim: não vou vender. Trigo fazia o quê? Que era comum na mesa de todo mundo, gente. Jesus é o pão da vida. Era o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Era comida ordinária. Era o arroz de hoje. Não vou nem falar do arroz. A mãe da Carla falou um negócio que é excelente. Ela falou assim: tio João, tal da família. Eu falei: não, agora para mim ele é um primo distante. Ainda lançaram um negócio de 2 quilos. Você sabe quanto que está 2 quilos de tio João? 15 e alguma coisinha. É o preço dos 5 quilos na pandemia. Eu estou te falando porque eu sou apegado a preço, gente. Hein? Ele está falando que não é só dar, gente, não é só generosidade, não é só pegar e distribuir, não. Quer dinheiro? Olha como é que eu sou generoso. Ele está falando que há generosidade no que você faz também. Quando você retém, você também está prejudicando. Ou seja, tem uma demanda que precisa ser suprida, está na sua mão suprir. Agora, vamos ser sinceros, será que todo o preço que a gente pede é o justo? Eu lembro de um cara, ou o cara falou assim, não, para eu fazer o orçamento, eu preciso que você venha me buscar. Só que no dia eu estava arrumado porque eu fui levar um pessoal no médico. O cara entrou dentro do Logan, estava o carro direitinho. Aí eu fui com o cara até a obra. Falei, meu irmão, o cara, opa, tudo bom? Sei o que fez. Esse cara viajou na maionese. Não, mas como é que funciona? Eu vou ter que botar minha empreiteira falando de uma linguagem muito técnica. Falei, o cara achou que eu tenho dinheiro, cara. Aí eu comecei a falar, não, poxa, eu fui assaltado, levaram o meu Gol, tô com esse carro da minha sogra. Falei, meu irmão, tá Comecei a contar um monte de desgraça, cara. Um monte de desgraça. Não deu outra, o cara não entrou. Ele chegou na coisa, começou a andar na minha obra. Aí tinha que ver a postura do cara. Entendeu, meu irmão? Porque, ó, orçamento, metro quadrado. Falei, caraca, metro quadrado? Calma aí, irmão. Que metro quadrado, irmão? Só uma empreiteira. Só fala, ó, tanto. Precisa justificar, não. Aí ele falou, tanto. Quando ele falou, era todo o dinheiro que eu tinha na conta para fazer a obra. Aí eu tomei um baque assim, eu falei, aí eu fingi que tinha dinheiro. Falei, e se fosse para voltar a fazer isso aqui? Ele, pô, põe mais 200 aí. Aí eu, e se eu fosse fazer aquilo ali? Que eu fui, ele, pô, assim mesmo, mais 200. De 200 a 200, estamos no 400, né? Eu preciso te falar que foi daí que eu aprendi a obra. O murinho que ele tinha cobrado 200 para fazer, eu fiz de graça. Toca a força da raiva. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Crente, falava que estava desempregado. Foi assim que a minha sogra falou, não, eu oro por... Ela passou a orar por esse pedreiro todo dia. Aí falando um monte de mal de obra, não, porque o pessoal não entende, é empreiteira, por isso que é preço de empreiteira, não sei o que, continua desempregado. É simples assim. Gente, peraí, oprimir, essa é a verdade. Oprimiu, ele tem uma coisa que ele monopoliza, que se ele não quer vender, você não pode pagar, e por aí vai, é monopolizar. Isso não é princípio divino. Tem coisa, gente, que é surreal. Deixa eu dar uma orientação. Ó, Zé,
Zé que é bom de obra. Cara, porcelanataria. Fazer curso de porcelanato é galinha dos ovos de ouro. Com 2 porcelanatos estourando, você faz um nicho. Um nicho de 1,20 é 1.000 e poucos reais. Um dia você faz isso. Se você vender aquele trem, te custou quanto? 200, 300 reais um nicho? Tu vende por 1.000. Olha o nível, olha a quantidade de dinheiro que você ganha e as pessoas pagam. Isso aqui é assustador. Tá vendo um nicho feio, cara, na Obra Max? Quem conhece a Obra Max? Conhece, Zé? Lá em Benfica. Aquilo lá é viciante, cara. Eu entro lá dentro e falo, meu Deus, o que tem que ser logo as ferramentas à esquerda, assim? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, quem bota as ferramentas, não precisa botar a ferramenta. Aí eu fico lá perdido, gente, olhando. Oh, eu ainda vou ter uma dessa aqui também. Meu sonho, gente. Oh, meu Deus. Orem por mim, gente, para que eu tenha mais. O que eu tenho serve. Vai por mim. Então, eu quero ter mais. Amém? Agora, sabe o que acontece? Quantas coisas estão retidas em você? Fala para mim. Eu não estou falando para você fazer tudo de graça. Você entendeu aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que dá generosamente e tem mais. Então, tem porção para dar de graça. Sim ou não? Vou te contar um segredo de Israel. Segredo não, está na palavra. O agricultor não podia. Ele está aqui pegando milho. Caiu da mão dele, não podia pegar do chão. Era do pobre. Deus queria ensinar o seguinte: o que as tuas mãos pegam, agarra e põe, é teu. Mas tem uma porção que você tem que deixar. Gente, sempre respinga. Trabalha com obra, né? Julga lá, talvez você pode fazer um embolso para uma senhora. Você vê que aquela senhora nunca teria aquele embolso, a menos é o único limite dela é a sua habilidade, o seu sim. O cara faz, eu te garanto, daqui a pouco vai ser 5 obras muito melhores. Agora o cara fica, gente. Você via naquele homem, você fala assim, cara, esse cara está parado por algum motivo. Ele não é santo. Na primeira oportunidade que ele teve de me julgar, que eu tinha dinheiro, ele me julgou. Cara, ele botou 200 reais para fazer essa muretinha, gente. Eu tô falando daquela muretinha, Zé, para botar a pia em cima. Aquilo ali. Uma embolsadinha para você botar 200 reais. Eu falei, cara, quanto que você me cobra só para quebrar? Só para quebrar aqui assim, essa boneca aqui do banheiro, para abrir um pouquinho, porque a porta é maior. Aí ele, 60 reais. Gente, eu falaria de graça, irmão, de tijolo, gente. Pelo amor de Deus. Ô, Wagner, eu passei a marquita ali, Wagner. Trrr, trrr, com martelete. Trrr, trrr. Nunca foi tão terapêutico. Trrr. Os discípulos que faltam com trrr. Entendeu? As dívidas. Trrr. Acabou. Uma tremidinha, deu uma zuneira no ouvido, depois passa. Poeira, comi até dizer chega, tá tudo bem. Eu espero que esse ensino esteja provocando você. Né, Wagner? Wagner, eletricista, chegou na igreja, meu irmão. Depois que a igreja soube que ele tinha um eletricista, ela falou, vou usar. Cara, começou a estragar, foi tudo. Pegou fogo. Foi assim, ele falou, já estamos eletricistas, vou estourar o ar-condicionado. Foi assim, bum! Aí a igreja falou, vou usar. Gente, tudo nessa vida é dinheiro. Sim, você levanta cedo e dorme tarde às vezes por causa dos ganhos, não é isso? Tá tudo bem. Quem vende o trigo. Agora existe a porção do generoso, que você sabe que você é o único limite entre você e aquela pessoa. Não hesite, supra, supra, abençoe, oferece de você. E você vai ver que a santificação daquilo que você é, daquilo que você tem, começa a fazer com que Deus possa participar da tua vida. E eu nem estou falando para a igreja. Ai, aqui na igreja, querido, pode ficar tranquilo. Pode meter o mais em quem você quiser, em nós não. E tudo isso aqui tem só de todo mundo. A começar do pastor. A gente mete a mão mesmo. Não teve eletricista, vai. Nesse dia tu não estava aqui, vai. Agora Wagner, coitado. Antonella, brincadeira. O menino estava lá com a reforma, né? Graças a Deus tá tudo certo já, né? Tudo certinho? Graças a Deus. Estava agoniado, porque chegada de bebê. Tava o Túlio aqui, meu irmão, apertando tomada, apertando tomada. Graças a Deus a gente tinha o Léo, é mesmo, esqueci do Léo. Léo para dar uma guaribada aqui com a gente também. A gente estica fio e a gente vai fazendo. Então não se trata de ficar aqui querendo que você faça pela igreja. Se trata de querer que você seja uma pessoa santificada. Pare de ser murrinha, gente.
se oferece. E quando eu digo isso, olhe para isso. Você pode vender, tem lugar para vender. O que você é, o que você faz, tem preço também, você pode ganhar. Tem mal nenhum nisso. Mas tem uma hora que você também pode ser o limite entre alguém que não pode e algo que ela precisa. Faça também. Tá? E eu te garanto que isso vai gerar uma santidade que você ainda não provou. Amém?